E vamos ver aí a série de cavalo dele agora. Aí, como eu citei, o elemento é o tesoura, a parada de mãos. O giro, que é um exercício comum do cavalo. Agora ele está girando sobre uma alça. É importante o telespectador perceber essa diferença. Que os elementos em uma alça e combinados assim, que ele vai girando, dão pontos extras ao atleta, né? Porque é mais difícil você girar em uma do que em duas alças. Aí um elemento de russa atravessando o cavalo. Russa são esses volteios em volta do próprio corpo. Agora o que ele realiza que a gente chama de maguiar, que é esse transporte pelo cavalo todo. E o civado, que é o transporte ao contrário, de costas. Já se prepara para a saída. Ele cometeu um erro aí na saída. Uma saída boa, uma série boa, difícil. Para abrir a prova de cavalo é sempre muito difícil você abrir o cavalo. Mas conseguiu passar bem pelo cavalo. O britânico Daniel Purvis, 22 anos de idade, liderando até aqui essa prova de Copa do Mundo, a Copa do Mundo, a etapa japonesa, depois da primeira rotação. 3 no sábado, os outros 3 aparelhos sendo feitos no domingo. A gente vê ali que ele teve uma grande abertura de pernas para realizar aquele exercício, mas ele impediu a queda, o que fez com que ele perdesse meio ponto ao invés de um ponto inteiro. E foi contada a dificuldade do exercício, isso que é o mais importante. Aí você vê que ele apoia a mão para a saída bem na ponta do cavalo, que não é correto, porque faltou um pouquinho de subida da parada de mãos antes de começar essa rotação de piruetas. Depois do Daniel Purvis, com 14.125, já se apresentou até o alemão Marcel Nguyen. Está com pressa, o líder da Copa do Mundo depois de 4 etapas. Um pouco da prova dele a gente acompanha agora, Henrique. E aí também realizando esse transporte pelo cavalo, né, o maguiar e o civado, como a gente falou. Aí você vê o apoio do atleta na alça. Esse pó branco que ele passa nas mãos é o magnésio, para que evite que ele escorregue, né? Porque a mão fica muito suave, você vai fazendo o exercício e se você tiver um pouco escorregadio, você vai acabar sofrendo a queda no cavalo. Outro detalhe importante é que você vê a mão do ginasta, às vezes ela não está com um apoio de frente, ela está com um apoio de costas, né, que a gente chama, é a mão virada, para que seja mais fácil que ele realize o movimento assim, ó. Você vê que ele apoiou a mão ali, a mão direita dele não está de frente, ela está de costas, ela agora ficou de frente. Aí ele faz o giro e se preparou para a saída, um pouquinho na força essa saída tem que ser realizada totalmente contínua ao giro, porque sem usar nenhum tipo de força, e essa força que você faz para subir vai ter uma despontuação. Daqui a pouquinho a gente vai ter o brasileiro Sérgio Sasaki, o segundo melhor no solo. A gente vê aí o Marcel, que no cavalo ele tem alguns erros de postura, né? O giro dele não é tão alongado, ele tem uma carpa do corpo, ele dobra a perna em alguns momentos. Isso é despontuado a cada elemento, né? O juiz vai tirar um pouco de décimo a cada elemento que ele realiza. E aí no final vai dar uma nota total, né? A nota de partida dele, a nota de dificuldade, todas as dificuldades que ele realizou, mais a execução dele vão chegar à nota final. Aí o Oleg, pronto para fazer sua prova de cavalo, a melhor prova de todos os atletas que estão aí até agora, desse ginasta. Vamos ver se ele consegue realizar tudo de forma perfeita. Uma tesoura parada, como eu citei, descendo com meia volta. Outra subida da parada para ganhar mais pontos. O giro, você vê que a forma do giro do Oleg já é melhor que a do Marcel, né? Ele é mais alongado, ele é mais limpo, ele quase não tem erros, ó. Repare a mão invertida aí. Ele realiza uma russa em cima da alça, que é bem difícil, outros exercícios em apenas uma alça. Agora ele realizou um exercício que a gente chama de gogonian, que é transportar o cavalo rodando em cima do próprio corpo. Aí o maguiar, que é o transporte de frente, e o civado, que é o transporte de costas. Esses nomes podem ser difíceis para quem está acompanhando, mas são nomes de ex-ginastas, né, de ginastas que já competiram. E aí quando você realiza um exercício pela primeira vez, ele acaba levando seu sobrenome, assim como o Diego tem o Hipólito no solo, a Daiane tem o duplo escarpado no solo, e o Sasaki tem um exercício também, não é muito conhecido pelo telespectador, mas o Sasaki também já apresentou um elemento na paralela que leva o nome dele. Aí no replay, a tesoura parada muito bem executada. Muito dinâmico esse atleta, muito forte. A gente pode ver que ele consegue realizar os elementos sem nenhum tipo de risco. Ele é muito seguro. O apoio com a mão invertida na alça, que faz com que ele ganhe mais pontos ao estar em uma alça só. Repare que ele gira apenas em uma alça e agora ele começa a transportar para mais bonificações. E sobe novamente numa alça, gira. A descida da alça, agora ele começa a transportar, ele faz uma rotação dentro do próprio corpo e atravessando o cavalo. Isso é um elemento de extrema dificuldade. E no final ele ainda realiza mais exercícios de russa. O Sérgio Sasaki possui uma série muito parecida com a desse atleta.
Ele combina exercícios que a gente chama de russa, com exercícios de transporte no cavalo, no meio do cavalo. Ele não toca nas alças nesse exercício. Se ele se propõe a não encostar nas alças, ele não pode encostar em momento algum, senão ele vai ser despontuado. Ele pode realizar o movimento tocando a alça, mas aí tem que ser um toque completo, não pode simplesmente esbarrar na alça, isso você vai ter sempre despontuado. E aí você vê, ele ia tentar continuar e rodar mais uma pirueta, mas ele viu que não ia conseguir, e aí ele resolveu descer do cavalo para que não tivesse nenhuma despontuação. Vamos ver, ele está se preparando para a série dele, já passou o magnésio, usando uma proteção ali que você vê que ele coloca um esparadrapo da cor do corpo, que isso é uma exigência do código de pontuação, né, para que não apareça tanto esse esparadrapo. Você vê que ele tem um esparadrapo no antebraço, vai dar para ver quando ele botar a mão nas alças. Mas que para não ficar tão chamativo, ele coloca um esparadrapo que é da cor da pele. E muito concentrado, os ginastas japoneses, eles costumam ter uma concentração muito grande. Olha ali o esparadrapo no antebraço esquerdo dele. Ele vai começar com um giro na alça, e aí se preparando para as tesouras. A tesoura parada de mãos, como eu disse, que está sendo muito utilizada agora nesse código. O transporte para ir para a ponta da alça. Aí um movimento de spindle, que a gente chama. O mesmo movimento atravessando o cavalo que o ginasta anterior. Aí os transportes, o magyar e o civado, que são os nomes dos atletas que inventaram. Agora um giro lateral, o giro em uma alça. Esses giros em uma alça combinados com mais um exercício fazem com que esse exercício aumente de valor, né? Ele, por exemplo, agora ele está realizando exercícios em uma alça e está fazendo o que nós chamamos de Stockler. Isso faz com que o exercício tenha mais valor. E uma saída aí que veio do flare em piruetas a parada de mãos. Uma boa série, mas com bastantes erros de execução. A gente viu que a série não foi contínua, né? A série que a gente fala foi travada, ela foi devagar. Exatamente, principalmente no início, né, Henrique? Um certo peso, alguma dificuldade, uma lentidão no início na execução dos movimentos. Você vê, quando o ginasta tem um toque, né, no cavalo, o toque do corpo no cavalo faz com que ele perca total velocidade do que ele estava fazendo e acaba prejudicando a série dele. E isso é descontado, né? A todo momento que você diminui o valor, qualquer giro que você faz mais devagar, você vai ser despontuado. Você vê que ele começou e aí ele já teve um problema logo no início da série que fez com que ele perdesse totalmente a velocidade. E aí para você retomar essa dificuldade é muito difícil, né? Você retomar toda a dificuldade que você tem na série já cansado por não estar na velocidade, por não estar acostumado a fazer a série que você costuma, já prejudica muito o ginasta e faz com que ele tenha muito mais descontos. Você vê aí, ó, ele teve um problema, o corpo dele ficou muito próximo à alça, eu acho que ele chegou a tocar na alça. Ó, ele tem um pequeno toque na alça que também vai ser despontuado. Aí ele realiza outro giro para tentar aumentar a velocidade e continuar a sua série normalmente. Lembrando que ele é um reserva, é um substituto, está substituindo, e que responsabilidade, né? O Ushimura, o Kohei Ushimura, medalhista de ouro nas Olimpíadas pelo Japão no individual geral. Na primeira participação dele na rotação do solo, ele ficou com a segunda pior nota, 14,8. Agora é a vez do cavalo. E já Sérgio Sasaki do Brasil, na primeira rotação, no primeiro aparelho, no caso o solo para homens, teve a segunda melhor nota, 15,150. Em individual geral, as notas são somadas. No primeiro dia, 3 aparelhos. Gonzalez da Espanha, Henrique, foi um dos melhores na apresentação anterior do solo com 15,0. Depois dele, teremos Sérgio Sasaki do Brasil nessa última etapa da Copa do Mundo de ginástica no individual geral. Etapa de Tóquio, no Japão, no Parque Olímpico Komazawa. Aí a tesoura parada de mãos, mais uma vez, todos os ginastas realizaram essa tesoura até a parada de mãos até agora, né? O giro em uma das alças. É possível a gente perceber que a série do cavalo ela parece ser muito padronizada, né? Os ginastas realizam mais ou menos os mesmos exercícios. Você consegue ver a diferença na forma do corpo. Esse ginasta, por exemplo, tem um giro muito alongado. Você vê que o quadril dele é muito aberto, ele quase não afasta as pernas, ele usa aquela proteção de punho, né, para proteger os punhos. Ele está realizando agora um magyar, que é o transporte do cavalo, e o civado. Esses elementos aumentam o valor da série. Aí um pequeno intervalo na subida e uma saída boa, uma série boa, bem realizada, vai continuar na briga também aí por uma medalha nessa competição. Galvão Bueno continua comemorando os 10 anos do Bem Amigos e segunda-feira agora recebe Alexandre Pato para uma conversa sobre seleção brasileira, Libertadores e, claro, Corinthians, no musical Mais Dois Craques, Zezé de Camargo e Luciano. Não perca Bem Amigos com Galvão Bueno, segunda-feira, às 9 da noite, no canal Campeão. Esse atleta que no Mundial Pré-Olímpico, que a gente chama, né, que é realizado no ano dos Jogos Olímpicos em 2012 em Londres, ele ficou em segundo lugar na barra fixa. Ele tem uma prova de barra também muito boa, é um atleta muito completo, terminou em 9º lugar, uma posição à frente do Sasaki nos Jogos Olímpicos.
Esse é Fabian González da Espanha, 20 anos de idade, nono colocado no individual geral nas Olimpíadas. Uma posição à frente nessa ordem de entrada e, coincidentemente, uma posição à frente, nono colocado nas Olimpíadas no individual geral, na frente de Sérgio Sasaki. O próximo a se apresentar é o brasileiro Sérgio Sasaki. A gente pode ver ali a presença de um árbitro brasileiro, o Edgar, deu para ver. A gente ainda tem um possível outro árbitro, Robson Cavaleiro, não sei se ele está presente, mas era ele que estava inscrito como árbitro, mas vejo o Edgar ali. Então não sei qual dos árbitros que foi representar o Brasil. É muito importante a gente ter a presença desses árbitros representando, né, o país participante, o que dá um prestígio para o país e para o atleta que está competindo. Agora é a vez do brasileiro Sérgio Sasaki do Brasil. Um dos 10 melhores nas Olimpíadas no individual geral. O segundo melhor no primeiro aparelho no solo. Tenta assumir a liderança o brasileiro, ao menos ficar entre os 3 melhores. Vamos ver aí os 2 elementos novos que o Sasaki colocou na série. A tesoura, a parada. E agora ele vai continuar a série normalmente. O giro entre as alças, né? Um transporte. O que a gente chama de maguiar. Civado, que também vimos em todas as provas até agora, esse tipo de transporte. Agora, um transporte de uma ponta para outra do cavalo, seguido de um exercício de russa e mais outro transporte, né? Isso faz com que o ginasta ganhe mais pontos. Os balanços, para que ele entre novamente no giro e se prepara para a saída do Sérgio. Uma saída de dificuldade, muito difícil essa saída que ele realizou, muito bem realizada. A gente vê no cavalo, assim como nos outros aparelhos, com exceção do salto, que o ginasta precisa realizar 10 exercícios, né? Os 10 exercícios de maior valor que seriam contados para que chegue-se à nota final. Além desses 10 exercícios, são necessárias 5 exigências em cada aparelho, né? O cavalo tem como 5 exigências, uma dessas a tesoura, você precisa realizar esse giro de frente, né? Você precisa realizar elementos que nós chamamos de tcheca, são mudanças de posição, ou os spindles, as russas, você precisa realizar uma saída, e a única exigência diferente das outras é que a saída seja no mínimo de valor D, né? Entre aqueles elementos que eu citei, A, B, C, D, E, F ou G, a saída tem que ser no mínimo D, para ela cumprir o valor total dos exercícios. E o Sasaki fez uma saída de valor E. Ele teve um toquezinho ali na alça, mas que é uma despontuação de 0,10, eu acredito. A forma do giro do Sasaki ainda não está 100% aperfeiçoada. A gente vê que ele precisa abrir um pouco mais o quadril no cavalo. Mas mesmo assim, uma série muito boa, muito difícil, bem realizada. Vai ter uma nota acima dos 14 pontos. O brasileiro, portanto, está na 4ª colocação de um total de 6 competidores. Do 7º vai se apresentar agora. Ele teve 14,9 no solo Tanaka do Japão. Quase conseguiu medalha nas Olimpíadas, chegando na 6ª colocação no individual geral. É o mais experiente, com o mais experiente anos da competição, com certeza. O Tanaka, ele estava em 2º lugar na competição individual geral nos Jogos Olímpicos até esse exato aparelho, até o cavalo. E ele sofreu uma queda no último aparelho nos Jogos Olímpicos, exatamente aí o que tirou ele do pódio. Vamos ver se ele consegue acertar a série dessa vez. Uma entrada, assim como os outros, em tesoura, a parada de mãos. Outra queda, Infelizmente, ele repetiu a queda dos Jogos Olímpicos nesse aparelho. O Tanaka é um atleta muito experiente, mas infelizmente acaba ocorrendo que ele tem alguns erros em competições importantes, o que tira ele do pódio, mas que não tira o prestígio do atleta. Ele é um atleta excelente, pode ser medalhista mundial, individual geral, como em vários aparelhos. Mas, novamente, aí uma queda, o que vai fazer com que ele saia dessa disputa individual geral, pelo menos no dia de hoje. Que vai fazer com que o brasileiro Sérgio Sasaki se mantenha na 4ª colocação, quer dizer, começou no solo ficando em 2º, agora com a soma da nota no cavalo ele vai para a 4ª colocação, cai um pouquinho. Aí realizando elementos em uma alça, continuando a sua série normalmente. Quando o ginasta tem uma queda, ele pode realizar o elemento novamente ou seguir a série de onde ele caiu. Você vê que a forma do giro desse atleta é muito boa, ele é muito alinhado, ele não abre as pernas, a postura é boa. Aí os giros em uma alça, nas 2 alças, novamente em uma alça. Aí se preparando para a saída. Uma saída de valor D, com uma pirueta bem realizada. Vamos ver. Esse foi o japonês Kazuhito Tanaka. Abriu a série no solo, agora fecha a série no cavalo. Esse é o 2º aparelho no masculino, não teve problemas. O único, esse problema mais grave, digamos assim, de ter que abortar a sua participação e recomeçar.
A gente ainda vai ter no masculino as argolas, no domingo salto, barra fixa e paralelas. No feminino já tivemos o salto, fecharemos já com a rotação nas assimétricas no domingo, com o solo e a trave fechando essa participação, a última etapa da Copa do Mundo no individual geral, a etapa de Tóquio, no Japão. No segundo e último dia, a gente mostra de domingo para segunda no Sport TV 2, à 1 da manhã. É importante a gente dizer também que a ginástica é um esporte de tradição, que os atletas, entre eles torcem muito um para os outros, né? Porque ninguém quer ganhar com a queda do outro, cada um quer ganhar com o seu próprio prestígio. Então a gente vê na ginástica os atletas ajudando um ao outro, a preparação dos aparelhos, no aquecimento, e não é diferente, né, das outras modalidades que a gente, por exemplo, vê um jogo